Enche o seu coração de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa. Deus te abençoe. Olá, meus amigos ouvintes da Rádio Musical FM. Olá, os amigos também do canal do YouTube, da página do Facebook. Eu sou o pastor Ricardo Santos e eu venho nesse momento trazer uma mensagem de fé ao seu coração. É uma palavra especial e eu gostaria que você prestasse atenção ao que vai ser ministrado nesta hora. O tema da mensagem é Saia do Poço. Às vezes você tem se encontrado em uma situação difícil, você tem estado em uma situação como se você estivesse no fundo de um poço e você olhasse e não visse nenhuma alternativa de saída, de escapatória desta situação que você tem vivido ou enfrentado. Eu tenho uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. No programa de hoje, nós vamos estudar o livro de Gênesis, capítulo de número 37, onde nós vamos extrair essa importante mensagem: Saia do Poço. Está no ar o programa Momento da Palavra. Meus amigos, no programa de hoje nós estaremos aqui estudando o livro de Gênesis, capítulo de número 37. E a palavra do Senhor, ela diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Meus amigos, antes de nós entrarmos aqui no próprio tema da mensagem Saia do Buraco, nós vamos entender por que José ele foi parar no buraco. Porque a vida de José ficou tão complicada e Deus ele deu para José estratégias para que ele saísse do buraco. E é o que nós vamos aprender no dia de hoje. Saia do buraco. Saia do poço. Saia da situação em que você tem estado. Talvez você que está me acompanhando agora, você tenha olhado para a sua vida e tem se sentido em um verdadeiro fundo de poço, em um verdadeiro buraco, em um verdadeiro abismo, e você não tem visto alternativas para sair dessa situação. A mensagem que nós vamos estudar hoje é para exatamente você aprender a sair dessa situação, a sair desse poço, talvez de depressão, talvez um poço, um fundo de poço de problemas financeiros. Talvez você tenha vivido um fundo de poço na vida sentimental, na vida emocional, na vida familiar. Talvez você tenha uma empresa e a sua empresa faliu e as dívidas se acumulam, as correspondências de cobrança estão chegando, as pessoas estão ligando para você a todo momento, o oficial de justiça já foi à sua porta levar uma intimação para você comparecer ao fórum. Você tem se sentido
no fundo do poço, com depressão, pensando no suicídio, mas existe uma saída, e é o que iremos aprender hoje. Como sair do fundo do poço? O texto aqui, meus amigos, fala que havia uma família grande, 12 irmãos, pai e mãe, e José era o filho mais novo dessa família. José era filho da velhice de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esses filhos que Jacó teve, alguns de uma esposa, outros de outras. O Jacó ele tinha várias esposas, é uma cultura diferente para o tempo deles, para a época deles, mas no país deles era assim que se viviam as famílias. E José, ele tinha outros irmãos com outras mães, mas do mesmo pai. E o texto diz aqui no versículo 2 assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos de idade, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O grande problema, meus amigos, não começou quando o Jacó deu para José uma túnica de várias cores. Não, o problema não começou aí. O problema começou quando José nasceu e os outros irmãos, eles não entenderam que mais um membro da família estava chegando e que ele tinha tanto direito quanto eles de estarem naquela família e de desfrutarem das bênçãos, do amor, da comunhão do Pai. Existem muitas pessoas hoje, meus amigos, que elas acabam colocando outras pessoas também no fundo do poço por não entenderem que outras pessoas têm direito às mesmas oportunidades que elas não são melhores do que ninguém, e que o Pai as ama tanto quanto ama aos outros irmãos, e que os direitos são iguais. A Bíblia diz que Deus ele distribuiu dons da maneira como Ele quis distribuir. A uns Ele deu um chamado, um ministério para ser um apóstolo, outro profeta, o outro pastor, o outro mestre, evangelista, cada um com um propósito, com uma missão. O corpo ele tem várias funções e cada pedacinho do corpo é um membro muito importante que tem que ser a cada dia mais valorizado e entender que esse pedacinho do corpo faz parte de um todo. Quando um pedacinho desse corpo sofre, todo o corpo sofre também. Então entenda o seguinte: José nasceu numa família em que os irmãos passam, já pelo fato de ele existir, os irmãos passam a rejeitá-lo, porque ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó então, um dia, quando o José já tem uma certa idade, já é um adolescente, 17 anos de idade, o pai resolve dar a José um presente. Ele dá a José uma túnica de várias cores. Só para entender, uma roupa de várias cores, no tempo deles, era uma roupa especial. Era uma roupa cara, porque os tecidos coloridos, eles não eram tão fáceis de se achar como nós temos a facilidade hoje. O mundo era um outro mundo. Os pigmentos, os materiais para atingir os tecidos eram muito escassos e caros. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, mas nesse tempo não era assim. E o pai de José, Jacó, dando a José uma túnica de várias cores, ele deu um presente especial para José. E os irmãos, quando viram que José recebeu um presente que eles não receberam, nasceu no coração deles algo que já existia e agora só foi aumentando, que era a inveja. E a inveja é um pecado. Se você ler a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ver ali uma escala de 10 mandamentos, e um dos mandamentos
é bem explícito, e lá diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do seu próximo, o seu boi, sua ovelha, os seus servos, não cobiçará nada do teu próximo. Então o fato de os irmãos de José invejarem a José já mostrava que dentro deles havia um pecado. A inveja é um pecado. E a Bíblia o destaca lá em um dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, está explicitamente dizendo lá sobre o mandamento de não cobiçar as coisas do próximo. E a desobediência aos mandamentos caracteriza-se como um pecado. Então, os irmãos de José, eles estavam vivendo em pecado. E a Bíblia fala, meus amigos, que um abismo chama o outro abismo, um pecado chama outro pecado. Os irmãos de José estavam deixando o ódio entrar no coração deles através do pecado da inveja, através do pecado da cobiça. E a coisa foi crescendo. Diz aqui no versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos, então, quando o pai deles dá a José uma roupa que não deu para eles, eles que já tinham inveja de José, pelo carinho que o pai tinha para com José, agora essa inveja, ela aumenta, essa cobiça, ela aumenta e ela começa a se transformar em um ódio. Entenda o seguinte: todos nós, cada um de nós aparentemente somos bem parecidos. 2 olhos, duas orelhas, 2 pés, 2 mãos, o corpo, a aparência, a pele, tecido, nós somos assim parecidos. Mas nenhum de nós somos iguais. Cada um de nós temos identidade particular, ninguém consegue ser igual a outra pessoa, ninguém tem a mesma impressão digital, nenhum de nós temos o mesmo tom de voz, podemos ter tons parecidos, mas o tom nunca será igual exatamente. Cada um de nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele fez pessoas amarelas, brancas, negras, pardas, mulatas, negras, morenas, de todas as cores, pessoas altas, pessoas baixas. Cada um de nós nasceu com um propósito. Nós temos que descobrir o propósito que Deus nos criou. Para que Deus nos criou? Por que é que Deus me deu essa voz e não deu uma voz diferente? Por que Ele deu a mim esse tom de pele e não deu um tom de pele diferente? Deus quis que fosse assim, exatamente assim. Por que é que eu tenho determinada altura? Por que na fase adulta eu cheguei a determinada altura? Tudo foi escolhido por Deus. Tudo é definido pela criação. Então entendam o seguinte: cada um de nós somos pessoas diferentes e especiais. Somos exclusivas. Deus, quando permitiu vir ao mundo José, Deus tinha um plano na vida de José. E talvez não tinha o mesmo plano, com certeza, na vida dos irmãos. Os irmãos tinham que descobrir o propósito de vida deles, por que eles nasceram naquela família. Em vez de eles ficarem invejando o que José recebera do pai, puxa, o pai deu para ele uma túnica de várias cores, quantas outras roupas eles já ganharam do pai? Quantos presentes eles já haviam ganhado do pai? Mas eles estavam olhando para o que José recebeu do pai. Eles olhavam para José como uma ameaça. Mas eles tinham no coração o pecado. O pecado leva a isso. A desobediência a Deus leva a isso. E os irmãos de José, apesar de serem da mesma família, possuírem a mesma informação genética, comerem a mesma comida, terem o mesmo tipo sanguíneo da família, a mesma raiz genética, eles estavam, em vez de ficarem felizes pelo irmão ser abençoado, pelo irmão crescer, pelo pai estar abençoando o irmão, dando ao irmão algo de bem, algo de valor, algo especial, algo que deixou José feliz, em vez de eles ficarem felizes com a felicidade de José, não, eles passaram mais ainda a odiar José e a se aborrecer com José, porque José havia recebido algo que eles não haviam recebido. O pai tratava José com carinho como tratava os outros irmãos, mas eles entenderam, o pai ama mais a José do que a nós.
E esse mesmo espírito, meus amigos, de olhar o que as outras pessoas têm e invejar o que as outras pessoas têm, age até os dias de hoje. Agiu lá no jardim do Éden, com os primeiros seres que viveu nesse mundo, com os filhos de Adão e Eva. Um irmão matou o outro, porque um irmão passou a odiar o outro, porque Deus aceitou a oferta de um, mas não aceitou a dele. Ele passou, o que é isso? Por que Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a minha? Passou a odiar o irmão e o matou. Então, a inveja, ela é a razão de muitas pessoas quererem o mal de outras pessoas, quererem o fim de outras pessoas. Na verdade, a pessoa gostaria de ser o que a outra pessoa é, ter o que a outra pessoa tem, viver o que aquela outra pessoa ela vive. Ela tem inveja, ela não sabe viver a sua própria existência. E era o que os irmãos de José tinham de contrário a José. Diz aqui então o versículo 4, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Então, houve um problema dentro daquele lar, houve uma confusão naquele lar. Já não havia mais paz por causa da inveja. A inveja, a cobiça, cobiçar o que é do outro, causa ódio, causa confusão. O bonito seria se eles vissem o irmão caçula recebendo um presente. Olha que bonito, o nosso irmão ganhou um presente do nosso pai. Olha que coisa fantástica. Parabéns, José, que bonita sua roupa. Não. Eles não disseram isso a José, eles passaram a invejar José. Eles não tinham maturidade suficiente para entender quantas roupas que eles já haviam ganhado de José. Melhor dizendo, pai, quantos presentes esses irmãos de José já haviam ganhado do pai? Quantas roupas bonitas eles já haviam ganhado do pai deles? Quantas coisas eles já haviam desfrutado naquela família? Mas eles não tinham essa maturidade para entender. O nosso pai já nos abençoou muitas vezes com roupas, com presentes, agora chegou a vez de José. É importante nós entendermos que todos nós temos as mesmas oportunidades. E temos que aprender a ficar felizes quando vemos outras pessoas também sendo abençoadas. Existem pessoas que elas só querem que ela seja abençoada. Isso é o egoísmo. Os irmãos de José estavam sendo egoístas. Havia muito pecado naquela família. Os filhos de Jacó precisavam de amadurecimento espiritual. Muitas pessoas precisam de amadurecimento espiritual. Ver outras pessoas sendo abençoadas, sendo felizes, sendo prósperas, conquistando as coisas e ficarem felizes. Que bênção! Você conseguiu a vitória, você conseguiu avançar. Mas não, eles ficaram com ódio. Esse mesmo espírito ainda paira em muitas famílias hoje. Em muitos lugares, este mesmo espírito ainda existe. Espírito de inveja. Quando a pessoa vê o sucesso de outra pessoa, em vez de vibrar, que bênção, o nosso amigo conseguiu um progresso, um avanço, uma promoção, conseguiu subir um degrau na vida. Existem pessoas que elas ficam torcendo para que dê tudo errado na vida do outro. Para que o outro perca o que tem, porque na verdade eles têm inveja, eles gostariam de estar lá. Mas como não estão, eles querem que aquela pessoa caia. Isso é um demônio muito sujo, que entra no coração das pessoas e quer ver o fim das outras pessoas. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Quem quer roubar, destruir, matar outra pessoa, tirar o que outra pessoa tem, é Satanás. Nós temos que ter o Espírito de Deus de querer o bem dos outros. O texto então diz aqui, meus amigos, no verso 4 ainda, vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse José, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram os seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou também outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua
e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Jacó a José: não apacentam os seus irmãos junto a Siquém? Vem e envia-te a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um homem, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: o que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize: peço, onde estão a apacentar? E disse-lhe aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Você vê que a cobiça, que é um pecado, a inveja, que é um pecado, ela foi só crescendo no coração dos irmãos de José. E eles chegaram ao ponto aqui de conspirarem para matarem a José. Eles fizeram um plano macabro. Olha, está vindo ali o sonhador mor. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Os irmãos de José estavam sendo usados como uma ferramenta do diabo para tentar atrapalhar o caminho de José. Meus amigos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus. O José servia a Deus, ele vivia uma vida que agradava a Deus. José tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Os irmãos de José, sempre quando o pai ia comentar alguma coisa a respeito dos irmãos, ia falar com o pai de José, ele infelizmente só levava notícias ruins, ou seja, os irmãos eles não tinham um bom testemunho. Por serem mais velhos, deveriam dar o exemplo, mas não davam. E a Bíblia diz então que os irmãos conspiram, olha que forte isso, os irmãos conspiraram contra José. Eles fizeram um plano para matar José. Os irmãos estavam conspirando para tirar a vida de José. A inveja cresceu e ela agora se tornou em ódio, em conspiração. Então, o que fizeram com José? Diz aqui o versículo de número 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. Imediatamente, quando José chega, José foi até os irmãos para saber notícia dos irmãos, como é que estava o rebanho, e levar notícia para o pai. Essa foi a ordem do pai. Vá saber como é que estão os seus irmãos e me traga notícias, como é que estão as coisas. E José, quando chega e encontra os irmãos, imediatamente eles tomam de José a túnica de várias cores. Era um dos motivos do ódio e a inveja que eles tinham de José, porque José havia recebido uma túnica de várias cores por aqueles dias e eles não haviam ganhado naqueles dias uma túnica de várias cores. Deve ser algo especial que representava algo muito importante para eles. Eles acharam, vamos tomar a túnica de José. Tomaram aquilo que José tinha para eles valor. Tomaram de José. Mas ainda pioraram um pouquinho mais a coisa. Tomaram a túnica de José que ele tinha, e o versículo 24 diz: e o tomaram e o lançaram numa cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Eu entendo aqui essa cova como um poço, um buraco fundo. Jogaram José então em um poço. José agora não tem mais a túnica
e José é jogado pelos irmãos no fundo do poço. Os irmãos de José jogaram a José no fundo do poço. Quantas pessoas da sua família que talvez lhe prejudicaram? Amigos da sua empresa, pessoas do seu convívio, pessoas em quem você confiava. José só foi aos irmãos porque ele confiava nos irmãos. Ele não acreditava que os irmãos seriam capazes de fazer alguma maldade com ele, mas fizeram. Jogaram José no buraco. E um deles diz: vamos matar. Há alguns versículos anteriores aqui que eu não li, um deles dissesse: não vamos matar ele não. Vamos vender ele. O que nós vamos ganhar matando ele? Não ganhar nada com isso. Vamos vender ele. Vamos vender ele como escravo. E o outro disse: vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. O sonhador mor não vai sonhar mais. Eles tinham inveja dos sonhos de José, eles tinham inveja de José, da roupa de José, do sorriso de José, da posição que José tinha na família. Eles tinham inveja de tudo. E por isso o jogaram no poço, o jogaram na cova. E aqui chega a tônica da mensagem: o que fazer para sair do poço? Existe nas entrelinhas aqui, meus amigos, uma lição muito importante. O José é jogado no poço, na cova, e os irmãos saem daquele local e vão fazer um lanche. Olha só que interessante. E tomaram, o verso 24, e tomaram e o lançaram numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos obedeceram. Então eles disseram: olha, está vindo um pessoal aí, que são os mercadores, vamos vender José para eles, não vamos matar ele não, que a gente não vai ganhar nada com isso. Vinde e vendamos. E nesse tempo, enquanto eles estavam planejando ali, de vender José, José estava no poço, no buraco. Quando você passa por um caminho, ninguém fica olhando para dentro de um poço vazio. Ninguém passa olhando. Então, nas entrelinhas aqui há uma lição: como sair do poço. Como é que eu faço para sair do poço? O José podia ter ficado quietinho lá no cantinho dele, sentado no poço, no fundo do poço, esperando a morte. Muitos têm feito isso. Estão sentados no fundo do poço, esperando a morte. E não estão fazendo absolutamente nada para sair do fundo do poço. Há pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, que estão no fundo do poço na área financeira. E você está dentro do poço olhando para cima e dizendo: que situação que eu estou. Existem pessoas que estão no fundo do poço na área sentimental, estão com depressão, opressão, estão pensando no suicídio, estão no fundo do poço e olhando para cima e dizendo: coitadinha de mim que estou no fundo do poço. Ninguém me ajuda. Oh, eu estou no fundo do poço. Existem pessoas que estão no fundo do poço na família, no casamento, na vida financeira, vida sentimental, às vezes na vida espiritual. Não estão nada bem. E o que fazer? Essa é a tônica da mensagem e o tema da mensagem. O que fazer para sair do fundo do poço? Saindo do fundo do poço. Nas entrelinhas tem uma lição. Entenda o seguinte: ninguém que passa por uma estrada fica olhando para dentro de um buraco para saber se tem alguém lá dentro. Ninguém faz isso. Você passa e vai embora. José fez alguma coisa que chamou a atenção de quem estava passando na estrada. José ouviu alguns passos, cavalos, alguém conversando. Ele diz: alguém está passando aí, vou fazer barulho. José começou a gritar. O texto em si não fala, mas dá para entender isso nas entrelinhas. Entre uma linha e outra você vai entendendo. José começou a fazer barulho. Alguma coisa ele fez que chamou a atenção de quem passava naquele caminho.
e olharam para dentro do buraco. Você está no fundo do poço? Faça alguma coisa para sair desse fundo do poço. Grite. A Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego. Quando ele soube que Jesus estava passando, ele começou a gritar, a fazer um barulhão. As pessoas mandaram ele calar a boca, ele gritou mais alto ainda, até que ele chamou a atenção de Jesus. Você está no fundo do poço, para sair dele você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer nada, nada acontecerá. Você vai continuar na mesma situação. Grite, chame atenção, faça barulho. Os homens passaram e ele percebeu que alguém estava passando e começou a gritar. Começou a fazer um barulho, alguma coisa. Está nas entrelinhas. E alguém prestou atenção e disse: tem uma pessoa lá no buraco, vamos lá espiar. E foram. Uma corda cai e José pega aquela corda e puxa uma José da cova, do buraco. E o José achou: estou salvo. Meu problema está resolvido. Mas quem tirou José da cova não tirou com boa intenção. Não tirou com a intenção de ajudar. Viram um homem lá dentro e disseram: vamos vender esse homem como escravo. Tiraram José de lá para vender ele como escravo. Versículo 28 diz: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes, tornou seus irmãos e disse: o moço não apareceu, e aonde eu irei? Entende o seguinte: alguém chegou antes dos irmãos, que foram lá para tirar ele, para vender ele como escravo. Alguém chegou antes, tirou ele e vendeu ele como escravo. E o capítulo 39 de Gênesis diz que José, então, ele é levado para trabalhar na casa de Potifar. O José saiu do poço, tiraram José, mas para o José ser escravo na casa de Potifar. O José é tirado daquele poço e vai para a casa de Potifar. E a vida de José ali começou a mudar. O plano que Deus tinha na vida de José começou a aparecer. Começou a despontar o plano da grande bênção de Deus na vida de José. Por hoje nós vamos parar por aqui nesse entendimento aqui. Nós vamos voltar amanhã com a continuação dessa mensagem. Mas guarde essa palavra no seu coração. Por que José saiu do poço? Porque ele fez barulho. Ele fez algo que chamou a atenção de alguém que o viu, que o ouviu e que disse: olha, tem alguém ali naquele buraco. Vamos tirar essa pessoa desse buraco. José só saiu do buraco porque José chamou a atenção. Ele gritou, ele fez barulho, ele fez com que alguém percebesse que ele estava ali e por isso ele saiu do buraco. Você quer sair do fundo do poço, da cova? Faça algo para você sair. Da depressão você tem que buscar, você tem que clamar a Deus, você tem que buscar uma ajuda, você tem que procurar alguma maneira de você sair dessa situação. Está na vida financeira, lá no fundo do poço. Não adianta você ficar com os braços cruzados e dizendo: eu estou falido, estou devendo para todos. Isso você já sabe. Agora você tem que criar uma maneira de sair dessa situação. Deus te dotou de inteligência. Você é inteligente. Ainda que você não acredite, você é inteligente. Ainda que todos digam que você não é inteligente, você é inteligente. Se você está me assistindo agora ou ouvindo, você é uma pessoa inteligente. Você está prestando atenção e procurando aprender. Nós nunca sabemos tudo. Quem acha que sabe tudo não sabe coisa nenhuma e precisa aprender o primeiro passo, que é a humildade. A humildade é o início de muitas bênçãos. Tem gente que acha que sabe tudo. Eu sei de tudo, eu sou bom. Coitado. 1 Coríntios 10, 12, tá? Depois você lê. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se você se acha muito bom, toma cuidado, que quando cair a queda é grande. Vigie quem está de pé, para que não caia. O orgulho precede a ruína. Deixa de ser orgulhoso ou orgulhosa. Você nunca sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus. Por hoje nós vamos parar aqui na nossa mensagem, mas amanhã nós continuamos. Mas você já aprendeu aqui, para sair da cova, faça barulho. Clame a Deus. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Faça barulho.
Faça algo que chama atenção para você sair da situação. Como está, não pode ficar. E pior do que está, ainda pode ficar. Você tem que melhorar, abrir a sua mente e dizer: Deus é comigo, Deus é meu Pai, eu sou filha de Deus, filho de Deus, e eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. Isaías 41:10 diz: não temas que eu sou contigo, Deus é com você. Ele vai mudar a sua situação, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar o seu viver. Creia nisso. Você está no fundo do poço hoje, mas amanhã você pode estar fora do poço. O José fez algo que fez ele sair do fundo do poço. Foi trabalhar na casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para a prisão e da prisão ele foi para o trono. José se tornou governador do Egito. José sai da casa do pai e vai para o buraco. Jogaram José no buraco, mas ele fez alguma coisa para sair do buraco. Saiu do buraco, foi trabalhar na casa de Potifar. Da casa de Potifar foi para a prisão. Da prisão, ele foi tirado da prisão e promovido e foi trabalhar para o rei. Ele era agora governador do Egito. Deus promoveu José, Deus abençoou ele. Mas por que ele saiu da cova? Ele fez alguma coisa. Faça alguma coisa, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora ou me assistindo. Se você fizer alguma coisa, você vai ter algum resultado. Quem anda de a pé já está andando. Quem anda de bicicleta anda mais rápido. Quem anda de carro anda mais rápido do que quem está andando de bicicleta e a pé. Quem anda de avião anda mais rápido do que quem está andando de carro, quem está andando de bicicleta e de quem está andando de a pé. Mas já é um bom passo você começar a andar a pé. Anda a pé, depois você anda de bicicleta, anda de carro, para você andar de avião. Um passo de cada vez. Mas faça alguma coisa, por favor, faça alguma coisa para você sair dessa situação. Que se você está ouvindo esse programa neste momento, Deus tem um plano na sua vida. Deus não colocou você para ouvir essa rádio nesse momento por acaso. Você não está acompanhando essa gravação do Facebook ou do YouTube por acaso. Ninguém te enviou esse áudio por acaso. Se você recebeu esse áudio, essa mensagem, você está nos acompanhando agora pela rádio, creia, Deus tem um plano na sua vida e esse plano vai se cumprir, vai se realizar. Faça algo para sair do fundo do poço, porque se você não fizer nada, nada acontecerá. Deus já está alcançando você com a bênção, agora é a sua vez de corresponder a essa bênção fazendo algo. José gritou, Bartimeu gritou, Zaqueu subiu na figueira, não dava para ver Jesus, ele disse: eu vou ver, eu tenho que ver Jesus. Zaqueu subiu na figueira. Moisés estendeu o cajado, Deus fez o mar se abrir. Pega essa palavra para você, se você fizer algo, Deus vai fazer a parte dele, o milagre. Faça a sua parte, que é fácil, que a parte difícil Deus faz, que é o milagre. Guarda essa palavra no seu coração, que o Espírito de Deus, ele fale com você. Que a bênção dos céus esteja sobre a sua vida. Eu queria orar por você. Você que ainda não aceitou Jesus. Você que ainda não entregou o seu coração a Cristo. Eu queria orar por você. Você que não aceitou Jesus, hoje é a sua oportunidade de mudar de vida e de sair do poço. Eu vou fazer uma oração e você repita comigo. Diga: Senhor Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus e eu te peço, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, salva-me, em nome de Jesus. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, pela Tua salvação e amém. Se você fez essa oração comigo agora, eu tenho uma boa notícia. Você se tornou um filho de Deus. A partir de hoje, a sua vida não será a mesma. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Deus tem uma bênção para você. Se você quiser conhecer o trabalho da Igreja da Graça aqui em Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na Avenida Ida Jubeline, número 401, no bairro Florença. O nosso telefone para contato é o DDD 31 9436 2115, é o nosso WhatsApp. 31 99436 2115. Nós estaremos orando por você. Se você quiser vir participar de um culto, Avenida Ida Jubeline, 401, no bairro Florença. Segundas-feiras, 19h30, quartas e sextas-feiras, 9h15 e 19h30.
e domingo, 8 da manhã, 9h30 e 18 horas. Avenida Ida Jubelini, 401, no bairro Florença, aqui em Ribeirão das Neves. Você é meu convidado especial, planeja estar conosco. Eu queria orar agora por todos e eu queria também pedir uma bênção sobre o copo com água. Prepare um copo com água, porque eu vou orar agora e abençoar o copo com água em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Agora é a segunda oração. Querido Deus, eu oro por cada amigo, cada irmão que está acompanhando agora a programação da rádio e peço uma bênção sobre todos. Cura, liberta, restaura. Toca nessa vida, meu Deus. Essa mulher que está com câncer, já está em estágio avançado, cura esta vida agora. Alcança esse útero, esse tumor cancerígeno, maligno que está nesse útero. Eu te amaldiçoo, câncer, e eu te exijo, saia dessa vida, vá embora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, eu te peço, consagra o copo com água, coloca nele uma unção, uma bênção. Quando essa pessoa beber desta água, que a bênção do teu Espírito esteja sobre esta água, em o nome de Jesus, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Tome posse da bênção agora, participe do copo com água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, o nosso programa vai ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Se você sentir de nos enviar uma oferta de ajudar o nosso programa, ajudar o Ministério da Igreja da Graça, você pode enviar uma oferta para a Igreja Internacional da Graça de Deus, agência 3378, agência 3378-2, na conta 51-238-9, agência 3378-2, na conta 51-238-9, está em nome de Igreja Internacional da Graça de Deus. Sua oferta vai ser bem-vinda e vai ajudar nos compromissos da nossa igreja. Que Deus recompense a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Ficamos por aqui, até o nosso próximo programa. Voltamos no dia de amanhã, às 6 horas. Que Deus abençoe a todos, fique na graça, fique na paz de Jesus.